A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade para nos orientar da melhor forma e melhor maneira, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41 e 42, Lucas 11, 41 e 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24ed, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade, falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus. E dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ed, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo e se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ed. E diga qual número de rebanho, de 1 a 24, você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente,
pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês, que foi trago pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para vocês conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que nos conduz da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui na oração de número 1, que diz assim: Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu peço em teu nome santíssimo, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas, nesses lugares em que estiver junto conosco nessa sua live da sua forte igreja virtual, @avivamento24AD, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo,
todos esses espíritos do mal, maligno e de anticristo caia por terra. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos aqui dar início ao sorteio. Hoje estaremos começar nossa live com os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 18 par e rebanho de número 17 ímpar. 18 par e 17 ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Efésios, com 6 capítulos. Livro de Efésios, que contém 6 capítulos. Capítulo 1 do livro de Efésios. Para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 1 do livro de Efésios contém 23 versículos que diz assim: bênçãos em Cristo. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus o Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus o Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Produção. Mais um rebanho. Vamos aqui. Rebanho de número 16, par. E rebanho de número 15, ímpar. 16, par. E 15, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de... Livro de Jó, que contém 42 versículos. 42 capítulos, perdão. Produção. 42 capítulos. Capítulo 13 do livro de Jó. Pega aí o livro para mim. Esse caderno. Não, só o caderno. Capítulo 13 do livro de Jó contém 28 versículos, que diz assim: Jó continua a sua defesa perante o Senhor, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4: como vós o sabeis, também eu o sei, não vos sou inferior, mas eu farei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras e médicos que não valem nada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de... Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares com 8 capítulos. Vamos aqui no livro de Cantares com apenas 8 capítulos. Capítulo 5 do livro de Cantares para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Cantares capítulo 5 contém 16 versículos.
nos versículos 10, 11 e 12, diz assim: o meu amado é claro e corado, ele é o primeiro entre 10.000, a sua cabeça é como ouro, mais apurado, os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo, os seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, posto em engastes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Cântico dos Cânticos, livro 2, Apaixonados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2, par e 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Marcos, que contém 16 capítulos. Marcos com 16 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Marcos capítulo 3, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Marcos capítulo 3, que contém 35 versículos, que diz assim: fala sobre a mãe e os irmãos do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 31, 32 e 33, diz assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disse-lhes: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. Capítulo 18 do livro de 2 Samuel, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. 2 Samuel, capítulo 18, que contém 33 versículos, que diz assim, fala sobre a tristeza de Davi. Nos versículos 19, 20 e 21 diz assim: então disse Aimaias, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje portador de novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe: acuse, vai tu, e dize ao rei o que viste. E Cuse se inclinou a Joabe e correu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro dele. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Capítulo 9 do livro de 1 Samuel, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. 1 Samuel, capítulo 9, que contém 27 versículos, que fala sobre um encontro de Saul e Samuel. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem
de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao altar do monte e come hoje comigo. Pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração eu te declararei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu vou apresentar para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo. Um momentinho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui continuar com nossos recados, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Porque nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, no versículo 38, diz assim: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem mostrar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim:
As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glória a nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Saiu a oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 7, que diz assim: Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito do mal dos seus verdadeiros adoradores e que a sua alegria possa encher e transbordar nos corações dos que os buscam e o adoram em espírito e em verdade, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 20 par e rebanho de número 19 ímpar. 20 par e 19 ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Capítulo 3 contém 13 versículos, que diz assim, fala sobre os alicerces do templo são edificados. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instrução de Davi, rei de Israel. E cantaram alternadamente, louvando e celebrando ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante o seu olho esta casa, choraram em alta voz,
mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Tiago, com 5 capítulos. Livro de Tiago, com apenas 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Tiago, 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de Tiago, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Capítulo 2 do livro de Tiago contém 26 versículos, que diz assim, que não devemos fazer acepção de pessoas. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disseste, assentar-te tu aqui no lugar de honra, mas dissestes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino de que prometeu aos que o amam? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par e 11, ímpar. Vão meditar aqui no livro de Esther, com 10 capítulos. Livro de Esther, com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esther, 10 capítulos. Capítulo 3 do livro de Esther, para o rebanho de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Capítulo 3 contém apenas 15 versículos, que fala sobre o ódio de Amã por Mardoqueu. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim, então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu, por que transgredistes o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par e 7, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão, com apenas um capítulo. Filemão, vamos aqui no livro de Filemão, que contém 25 versículos, que fala assim, o apóstolo Paulo intercedendo por Onésimo, que diz assim nos versículos 10, 11 e 12. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Abacuque, com 3 capítulos. Livro de Abacuque, com 3 capítulos. Abacuque, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Abacuque.
Capítulo 1 contém 17 versículos, que fala sobre o protesto do profeta Abacuque. Nos versículos 12, 13 e 14 diz assim: Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos, o Senhor para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 224 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par, e 3, ímpar. Vão meditar aqui no livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, com 14 capítulos. Vamos aqui, Oséias, 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês, que foi trago pelo Espírito Santo de verdade, para vocês conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Assim vocês vão estar curtindo, comentando, compartilhando, para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu o livro de Oséias, capítulo 5, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Capítulo 5 contém 15 versículos, que diz assim: Juízos de Deus contra os sacerdotes, príncipes e o povo. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: Eu conheço a Efraim e Israel, não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhece ao Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto. Israel e Efraim cairão pela sua justiça, e Judá cairá juntamente com eles. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais uma denúncia que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês, que diz assim na denúncia de número 84. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afartastes. Essas palavras estão escritas na Bíblia Sagrada no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. E todas essas 22 atitudes, atividades, obras e frutos que toda igreja que praticar ou omitir em repreender uma única das 22 e não se arrepender e mudar, vão todos ser condenados pelos livros de Mateus, João, Gálatas, 2 Timóteo e Apocalipse. Tenha atenção nessa denúncia de número 84, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, feitas pelas 12 igrejas virtuais, pois está escrito em um dos livros presentes na mensagem que haverá maldições aqui na terra, em todos os setores da vida, incluindo também na família, por causa das práticas ou omissões que estão descritas nesses livros. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo e que você e o seu segmento religioso de fé em igreja não está adulterando nenhum dos livros citados nessa mensagem, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 45 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem de séculos.
e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag, a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Saiu a oração de número 15. Oração de número 15, que diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live você estar recebendo o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Saiu o livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Livro de Juízes, com 21 capítulos. Capítulo 2 do livro de Juízes. Vamos aqui no capítulo 2 do livro de Juízes, que contém 23 versículos, que diz assim: o anjo repreende Israel. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: e subiu o anjo do Senhor de Gilgal e Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco, e quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz, porque fizeste isto. Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas costas, e eu e os seus deuses vos serão por tropeço. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro. Livro de 2 João, que contém apenas um capítulo. 2 João, com apenas um capítulo, que contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Que diz assim nos versículos 1, 8 e 9. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, com 14 capítulos. Capítulo 8 do livro de Zacarias. Vamos aqui no capítulo 8 do livro de Zacarias, que contém capítulo 8 do livro de Zacarias, contém 23 versículos, que fala sobre as promessas de Deus a Jerusalém. Nos versículos 2, 3 e 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação. Zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião,
habitarei no meio de Jerusalém, que será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas com 36 capítulos. Capítulo 18 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 18 do livro de 2 Crônicas, que contém 34 versículos, que diz assim: a aliança com Acabe, nos versículos 2, 3 e 4. E depois de alguns anos desceu ele para visitar Acabe em Samaria. Então Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas com 29 capítulos. Saiu 2 Crônicas, agora 1 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 4 do livro de 1 Crônicas, que contém 43 versículos, que fala sobre a genealogia das 12 tribos de Judá. Falarei da genealogia da tribo de Simeão, que diz assim nos versículos 24, 25 e 26. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibizão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 3 do livro de Romanos. Vamos aqui no capítulo 3 do livro de Romanos, que contém 31 versículos, que diz assim: a justiça imputada, nos versículos 21, 22 e 23. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias com apenas um capítulo, que contém 21 versículos, que fala sobre a destruição de Edom, nos versículos 2, 3 e 4. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, contém 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 8 do livro de 1 Coríntios.
capítulo 8 do livro de 1 Coríntios, que contém 13 versículos, que diz assim: alimentos sacrificados aos ídolos. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuidar, saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Sofonias, que contém 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Capítulo 1 contém 18 versículos, que fala sobre os castigos de Judá. Nos versículos 2, 3 e 4. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeços, juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Ruth, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ruth. Ruth, capítulo 2, que contém 23 versículos, que diz assim: Boaz protege Ruth. Nos versículos 8, 9 e 10. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo, que cegarem, e irás atrás delas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra. E disse-lhes: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Lucas com 24 capítulos. Capítulo 11 do livro de Lucas. Capítulo 11 do livro de Lucas, que contém 54 versículos, que fala sobre a parábola da candeia do corpo, nos versículos 34, 35 e 36. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com seu resplendor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Escolha aí um número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar falando ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu o livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos, que diz assim: conselhos particulares, nos versículos 5, 6 e 7.
Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora eu estarei aqui apresentando para vocês a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem ao mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, fazer a sua pergunta mentalmente, que agora o Espírito Santo, de verdade, do nosso Senhor Deus, vai estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Se você escolher o número 8, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 1. Número 2, Jó, capítulo 13. Número 9, Cantares, capítulo 5. Número 1, Marcos, capítulo 3. Número 23, 2 Samuel, capítulo 18. Número 11, 1 Samuel, capítulo 9. Número 17, Esdras, capítulo 3. Número 5, Tiago, capítulo 2. Número 15, Esther, capítulo 3. Número 18, Filemão, capítulo 1. Número 19, Abacuque, capítulo 1. Número 16, Oséias, capítulo 5. Número 12, Juízes, capítulo 2. Número 4, 2 João, capítulo 1. Número 7, Zacarias, capítulo 8. Número 3, 2 Crônicas, capítulo 18. Número 20, 1 Crônicas, capítulo 4. Número 24, Romanos, capítulo 3. Número 13, Obadias, capítulo 1. Número 21, 1 Coríntios, capítulo 8. Número 6, Sofonias, capítulo 1. Número 14, Ruth, capítulo 2. Número 22, Lucas, capítulo 11. Número 10, Filemão, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para os nossos recados finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor, inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ a IG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra
receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar da Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus nos conduzindo do começo ao fim nessa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, mesmo que não estejamos fisicamente em corpo junto com vocês, mas vocês podem ter a certeza absoluta que estamos juntos em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias a Jesus, o meu muitíssimo. Amém.